Glória a Deus. Vamos orar pelo ministério, igual foi feito pela manhã. Então fica aqui as crianças. Jesus não foge não. Se Jesus é apressado, Donizete teve que chamar ele. Queridos, a pastora acabou de me contar um relato do making off aqui, que o nosso Jesus falou que não ia fazer esse teatro não. Falou que não ia apanhar dos soldados não, então ele fugiu da história, queria fugir da história do teatro, mas ele é bem a cara do pai dele, aleluia. Pedir para que a Rafa venha aqui, todo mundo que se envolve com o ministério, vem aqui, João, Auri. Glória a Deus. É benção, queridos, vamos orar por eles, vamos estender as nossas mãos. Pai querido, nós te louvamos, Pai. Ó Deus amado, pela vida dos nossos pequeninos, Senhor. É o futuro da igreja, Senhor. Deus amado, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Senhor. Obrigado, Deus querido, pelo coração que eles têm e por tudo que eles têm feito para Ti, Senhor. Nós Te louvamos, abençoamos, Pai, a vida dos professores que com grande prazer têm ali, Senhor, se dedicado em tempo, horário. Ó Deus amado, que o Senhor esteja abençoando e derramando da Tua bênção, Pai, sobre a vida dos professores, Senhor, sobre a vida do nosso líder, Senhor, o João e a Auri, Deus querido, que tem ali à frente, Senhor, conduzido para esse ministério, é a grande igreja do futuro, Senhor. Nós Te louvamos e Te aplaudimos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. É verdade. Queridos, os filhos que estão aqui agora no templo, vai ter um ministério para as crianças lá, então você pode liberar o teu filho, o João vai estar lá na porta da frente para recebê-lo, e também encaminhar ele para o ministério infantil. Então as crianças podem ir, e até o Jesus pode ir agora, aleluia. Que nós vamos ficar com a parte da presença de Deus aqui nesse lugar. Queridos, abra lá em Êxodo, capítulo 12, é a grande instituição da Páscoa ali. Eu quero falar a respeito da vida que venceu a morte. Isso foi o papel de Jesus na cruz do Calvário. Mas a instituição da Páscoa aconteceu ali em Êxodo, capítulo 12, aonde aqui foi a parte da ressurreição, mas não era agora. Pessoal, se vocês vissem a cara de vocês. Eles erraram lá, esses caras são demais. Viu? Então, vamos voltar para a mensagem. Queridos, nós em Êxodo 12, nós vemos ali verdadeiramente o povo de Deus ali, 430 anos ali no Egito, sendo ali escravizado, sendo ali torturado praticamente por um povo que já não era mais o faraó da época de José, que estavam caminhando com eles ali mais. Então havia uma grande opressão. E ali o povo de Deus começam a clamar, a buscar a presença do Senhor, a buscar ali diante de Deus uma resposta. E Moisés, o grande Moisés, o profeta de Deus, foi enviado para conduzir aquele povo verdadeiramente para sair daquela escravidão. E ali, depois da 9ª praga, que a 10ª seria a morte dos primogênitos, a 9ª praga, Deus fala com a vida de Moisés e fala com a vida de Arão. E fala para eles verdadeiramente reunirem as famílias, matarem o cordeiro, e com o sangue, com aquele animal, eles iriam consumir todo aquele alimento do animal ali morto, e o sangue eles passariam entre as vigas e os umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse dentro daquela casa e não ceifasse o primogênito daquela família. Então todo o povo de Israel
verdadeiramente foi livre da morte do primogênito ali. Mas o povo do Egito não. O povo do Egito, todos os primogênitos que não tinha ali o sangue ali nos umbrais, esses seriam exterminados. Então naquela noite houve uma noite de muita dor, muito sofrimento, e ali foi instituída a Páscoa, algo tão especial para a vida dos hebreus ali, e um grande mover de Deus aconteceu naquele lugar. Ali, queridos, foi considerado verdadeiramente ali a ressurreição ali não a ressurreição de vida, mas a ressurreição de sair de uma escravidão emocional, uma escravidão que eles estavam vivendo, uma escravidão que eles estavam passando ali. E no versículo 27 do capítulo 12, a palavra diz assim que o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Queridos, há uma grande resposta na nossa vida quando nós saímos de uma certa opressão, quando nós saímos daquela dificuldade em que nós vivemos, talvez um sentimento de morte dentro das nossas vidas, um sentimento que fica ali dentro do nosso coração e paralisa as nossas vidas, paralisa a nossa casa. Esses sentimentos, eles vêm sobre a nossa vida quando nós deixamos verdadeiramente a presença de Deus, quando nós deixamos o poder da palavra, quando nós deixamos a autoridade, quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de acreditar. Então a morte vem e assola as nossas vidas, e o maior sentimento que vem sobre nós é a desistência, é parar tudo, é desistir de tudo, é colocar obstáculos na nossa vida que verdadeiramente nos leva à derrota, leva a nossa vida a viver o vazio, viver sem aquele sentimento de que Deus está no controle das nossas vidas. E aquele sentimento que aquele povo do Egito teve foi quando uma dura situação acontece na sua vida, quando vem um peso, quando vem uma forma dentro de nós, e nós falamos assim: eu não aguento mais, eu não consigo mais, e eu não quero mais viver diante dessa situação, dependendo, parece um vício. E quando nós nos acostumamos com aquilo que é mal, nós também acostumamos a viver. O ser humano, ele tem poder de adaptação, ele tem poder de se enquadrar diante das situações. É como um leão numa jaula. Se ele soubesse a força que ele tem, ele não ficaria dentro daquela jaula. A primeira oportunidade que ele tivesse ali com aquela jaula aberta, ele devoraria aquele a quem adestra ele, a quem ele convive dentro daquele lugar. Mas ele se acostuma, e nós temos essa condição de se acostumar. Tudo está ruim, tudo está horrível dentro de nós, mas nós ficamos ali, nós não conseguimos enxergar. Eu me sinto inferiorizado, eu me sinto desvalorizado. Esses são os sentimentos que vêm quando nós deixamos de crer, deixamos de acreditar. E aquele povo começa a olhar para a vida diante de tantas pragas. E hoje, querido, nós podemos ver, diante das nossas situações, quantos obstáculos a gente já venceu na nossa vida. Você pode pensar isso no teu coração. Da onde você estava e onde você está hoje. O que você era e hoje o que você é. Daquilo que já foi bom e daquilo que está sendo melhor agora. Ou devemos refletir dentro da nossa vida aquilo que já foi bom e hoje está pior. Às vezes nós não queremos olhar para o longe, o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos na nossa vida.
Queridos, essa geração que está aqui, já se passaram tantas outras gerações dentro da igreja, que hoje já são adultos, casados. Já se passaram da inauguração da igreja aqui em Cabriúva, de 99 até o ano de 2022 que nós estamos. Já tem pessoas que nasceram dentro da igreja e hoje já estão assumindo alguma coisa, como a própria Rafa e como tantos outros. Isso faz parte da alegria e do mover de Deus quando nós olhamos para dentro de nós, olhamos para dentro do nosso coração e encontramos a resposta em Cristo, encontramos a resposta no Senhor nas nossas vidas. É quando nós olhamos para nós mesmos. Não são as coisas que nós ganhamos nesta terra que vai ter valor, não são as coisas que nós conquistamos nesta terra que vai satisfazer o nosso coração, não são as coisas físicas desta terra que vai trazer a nossa alegria, porque o que traz a nossa alegria é ter Jesus dentro de nós, é olhar para frente, é saber que o Senhor está ali conduzindo, abençoando, colocando força, derramando poder, derramando autoridade, e crendo que nós estamos vivendo o processo da palavra de Deus dentro de nós, dentro da nossa vida, onde nós olhamos para dentro de nós e falamos assim: o que eu tenho hoje, talvez eu não tenha muita coisa para entregar ao Senhor, mas o que eu tenho eu te dou, é o meu coração, é a minha resposta, é o meu louvor, é a minha adoração, é o maior sentimento que nós temos hoje para oferecer diante de Deus. Era o povo de Israel no Egito. O que eu tenho para dar para o Senhor? Nada, eles eram escravos, trabalhavam para comer, para sobreviver, não tinham nada, mas eles tinham Deus Todo-Poderoso que estava agindo naquele lugar, porque o povo começou a crer. Mas passou 430 anos diante de uma forma cômoda. É verdade, eles viveram ali, por quê? Porque o povo se adapta por aquilo ali. Eles querem viver diante de uma adaptação, diante daquilo que é mais fácil aos olhos. O que é mais fácil aos olhos? Onde o José sai e como governador traz todo o povo de Israel para viver diante da onde? Diante da fartura, diante da onde? Diante de uma terra boa que eles conquistaram pela vida de José. Mas chega um tempo, querido, que vai depender de mim e de você, não vai mais depender dos outros, não vai depender da resposta de outras pessoas, não vai depender da vida do líder, não vai depender da vida do líder de ministério, não vai depender da vida do pastor, não vai depender da vida de ninguém, vai depender das nossas vidas em crer no poder da palavra. 1 Coríntios capítulo 15, se você olhar para 1 Coríntios, Paulo está falando algo a respeito da vida e da morte. E às vezes, querido, nós precisamos olhar para dentro de nós. Versículo 54 do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz algo tão poderoso aos nossos corações. E olha a maneira que ele coloca para nós. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, pela vida. Diga glória a Deus. Tragada foi a morte pela nossa vitória. Por quê? Porque nós temos uma vida com Cristo Jesus. E essa vida, querido, é diante do pecado nessa terra. Como se você olhasse para 1 João, onde está falando a respeito do pecado. Se alguém falar aqui que não é pecador, já se torna mentiroso. Já é um mentiroso. Se eu perguntar para vocês aqui, quem é pecador? Ontem foi feita essa pergunta no culto de jovens. Os jovens não levantaram a mão para dizer que é pecador. Imagina, eu sou santo. Até a pastora brincou, o povo aqui é santo. O povo aqui não é pecador, mas é pecador. Porque se falar que não é pecador, é mentiroso. Então veja, querido, que a vitória que Jesus nos deu já constituiu isso
cruz deu de graça para nós, concedeu sobre as nossas vidas, para que hoje eu ficasse olhando para o chão, para que hoje eu não acreditasse no amanhã, para que hoje eu visse o diabo roubar a minha vida, roubar a minha alegria, roubar a minha casa, roubar ali, querido, o que há de mais precioso, a minha fé, por causa do pecado, por causa da morte, que muitas vezes nós associamos a nossa morte a muitas coisas. E aquele sonho, já morreu, não é assim que nós falamos? A gente olha para aquela situação como se fosse uma morte. Mas Jesus já conquistou isso na cruz do Calvário. Isso se chama Páscoa. Isso se chama nós celebrarmos a vida de Jesus dentro de nós. Isso se chama nós olharmos, querido, para a esperança que é o Senhor. De acreditar em algo maior. Então, pais, como eu falei em Provérbios 22, versículo 6... isso é uma responsabilidade dos pais. Criança nasceu, até o seu casamento é ensinar ela a caminhar com Jesus. É ensinar. É declarar a palavra. Não é forçar. Ensino não é forçar ninguém. Não é bater, coagir. Não é levar ao extremo. É fazer amar. Como nós fazemos uma criança a jogar bola, como nós fazemos uma menina a brincar de boneca, como nós acreditamos naquilo que é mais especial, que é ter as brincadeiras, que é os pais sentar com os filhos e brincar, ter aquele tempo de diversão, realizar algo, fazer algo, também é diante da palavra de Deus. Isso é uma responsabilidade dos pais, fazer com que a Páscoa não seja só um dia, seja todos os dias, como nós falamos no Natal. Celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus e Salvador sobre as nossas vidas, é celebrar Jesus todos os dias na nossa vida. Não é só celebrar diante de uma data, não é só celebrar a alegria diante daquela situação. Porque quando nós temos aquele sentimento de perda, é onde o diabo entra com a morte. Onde a morte reina nas nossas vidas. Onde nós nos sentimos, muitas vezes, longe, distante. Por quê? Porque não fazemos aquilo que é certo. Porque não buscamos aquilo que é mais necessário para as nossas vidas. Então a primeira coisa que o Senhor falou para a vida daquele povo que estava ali no Egito, é que o anjo da morte passaria por cima. E queridos, Jesus, quando está conosco, nem o diabo chega perto. Quando a nossa vida está diante da presença de Deus, há algo dentro de nós, algo dentro do nosso coração. Sabe, amados, é buscar a presença do Senhor, é se encharcar da presença de Deus, não viver emoção, mas viver aquele sentimento real. Que você chegou no culto, começa a louvar, a adorar a Deus, e qualquer ministração na sua vida faz com que aquele algo dentro de nós transborde dentro da nossa vida, e nós podemos sentir a presença do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nós podemos nos mergulhar nessa unção, podemos deleitar diante da presença do Senhor, podemos ter tantas lutas lá fora, mas o Senhor está conosco e nós podemos vivenciar isso dentro do nosso coração. E se nós, como pais, fazemos isso, a vida dos nossos filhos vai bem. Mas se nós, como pais, vivemos diante do pecado, vivemos diante das críticas, vivemos diante das murmurações, como nós vamos mergulhar? Como que nós vamos fazer os nossos filhos mergulhar diante da presença de Deus? A história do filho, do diácono, que a igreja começa a perceber que o filho do diácono começa a arrastar o púlpito no meio da igreja. E aí o pastor pergunta: filho, por que você está arrastando o púlpito no meio da igreja? Ele falou assim: porque meu pai lá na igreja é uma bênção, mas lá em casa
Não é, não? Então quem sabe eu estou levando o púlpito para ver se lá em casa ele também seja uma bênção. Essa é a dor, querido, é o sofrimento que Jesus tem sobre nós, sobre a nossa vida. Porque o que é certo tem que ser falado, porque o que é certo tem que ser escutado muitas vezes. Porque aquilo que Jesus fala para nós é o conserto, é uma nova aliança, é resistir à morte, é resistir o pecado, é resistir o diabo, e ele fugirá das nossas vidas. É resistir às coisas, não é se agradar, está fazendo tudo errado e está se agradando junto, não, está errado. Gostei de uma expressão que o pastor Marcelo Toschi levou no acampamento, que a vida dos seus filhos lá, diante de muitas situações, por causa de internet, por causa de WhatsApp, coisas do futuro que hoje é muito bom, eu não sou contra isso, eu sou a favor, mas ele chegou um tempo na vida dos filhos dele lá, que ele tinha um canto, então ninguém dormia com o telefone celular no seu quarto, dormia em um cômodo da casa lá, que era comum, que era a sala, então todo mundo colocava o seu celular ali, para carregar naquele lugar, e ninguém levava o celular, nenhuma das duas filhas dele levava o celular para o quarto. Sabe, queridos, no começo, muita dor, sofrimento, reclamações, greve, aleluia, muito, né, diante do sindicato tão forte, né, chamado filho, eu vou me revoltar, pode se revoltar, não tem problema. Eu vou fazer greve, não vou comer mais, não tem problema, vai sobrar mais na despensa, aleluia. Olha que bênção. Não vou mais sair de casa, glória a Deus, não precisa mais comprar tênis Nike, não precisa mais comprar roupinha boa, olha que bênção, fica em casa usa pijama é barato, é verdade ou não é, irmãos? Isso é uma realidade. Não, mas os pais querem dar o melhor para a vida do filho, e acaba tirando ele dos caminhos do Senhor. Acabam tirando eles, querido, da presença de Deus. Isso é culpa dos pais, não tem outra lógica. Os pais é que rege a vida dos filhos, está em Provérbios, é bíblico, não sou eu que estou falando. Mas é duro para nós pais, é ou não é? É verdade ou não é, igreja? É uma realidade, é duro, mas é melhor a gente chorar do que eles depois quando ficarem velhos. E não alcançarem lugar nenhum no futuro. E não ter uma posição no futuro. Eu posso falar que talvez não na minha geração, mas nas gerações anteriores, os pais que eram mais severos, hoje nós como filhos, nós olhamos para ele falando assim, não, obrigado Senhor pela surra que eu tomei. Alguém pode levantar a mão aqui, se for corajoso? Aleluia! Foi de mangueirinha, de chinelo, de tamanco, foi, aleluia! Foi de tudo que tinha na mão. Mas te formou um bom caráter ou não formou? Mas meu pai, quando nós éramos pequenos, meu pai era ruim, meu pai era mau. Meu pai, tal. Eu talvez não apanhei dos meus pais. Meu pai nunca me bateu, nem minha mãe. Mas minha irmã... Aleluia! Eu falo de pai e mamãe, eu nunca apanhei não. Mas da minha irmã eu apanhava. Mas uma vez, querido, eu estava numa briga muito intensa lá no prédio, lá com a molecada. E pedra para um lado, pedra para o outro. E lá veio Marcelo. Veio por detrás de mim. A pedra veio, eu abaixei, tum, na testa dela. Ela lembra disso até hoje. Eu oro por ela, para ela perdoar. Eu oro. Ela lembra dessa história até hoje. Você não apanhava, né? Mas quem apanhava era eu. Aí chegava em casa e borracha em mim. Aleluia. Então, queridos, mas nós nos lembramos daquilo que é bom para nós. Assim Jesus faz conosco na nossa vida. Porque é melhor falar e se deleitar na presença do Senhor. É melhor nós nos lançarmos da presença do Senhor. Nós precisamos vencer a morte, o pecado.
para ter uma vida com o Senhor, debaixo da graça, da presença, da autoridade, para nós mergulharmos na presença de Deus, para nós invadirmos o reino dos céus, para nós nos tomarmos posse daquilo que é mais poderoso que há em nós, a presença do nosso Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Isso que se torna poderoso dentro de nós. Isso que torna, querido, a nossa vida cada dia mais especial diante da presença de Deus. Se você olha para João, o Evangelho de João, capítulo 20, se você puder abrir lá, nós podemos ver ali, e eu acho assim, bem curioso, querido, bem curioso mesmo. Quero pegar só essa parte, a ressurreição de Jesus. As mulheres ficam sabendo que Jesus já não está mais ali, aonde ele foi sepultado. Olha que interessante, querido. E a palavra do Senhor narra algo tão importante para nós, verso 1, vamos começar do início aqui do capítulo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O que ela foi fazer de madrugada lá, no cemitério? Era corajosa ou não era? Aleluia. Quem foi no cemitério de madrugada aqui? Ninguém, né? Aleluia. Maria foi. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram a pedra do sepulcro, Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eu fico imaginando, Pedro era medroso mesmo, né? Falou, de madrugada, remover a pedra, tiraram Jesus de lá. Vai ele e o discípulo. Não, deixa o cara ir na frente. Deixa o cara... eu acho isso sensacional, querido. É olhar para a pessoa e falar assim, não, eu não tenho coragem de chegar lá primeiro. Deixa o cara chegar primeiro lá, para ver, depois que eu chego lá, e eu olha... como que é a pessoa quando tem um ímpeto dentro do coração de levar o seu sentimento a isso. E abaixando-se, no versículo 5, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Olha, sabe aquele cara que chegou lá e viu que o negócio estava tudo tranquilo? Aí veio Pedro correndo atrás. Aí viu, está o linho aí, aleluia. Foi lá e entrou lá dentro. Porque, querido, se você vê, Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar, ele achava que era um fantasma. Então Pedro tinha sinais de medo ali diante da situação. Sabe aquela pessoa que fala assim, né? A gente está num lugar totalmente escuro, aí você tem que entrar. Esses tempos atrás ventou bastante no sítio lá, queimou o transformador, estava eu sozinho no sítio, acabou a energia, o Douglas tinha viajado, e ali no sítio, quem já foi lá sabe que venta bastante, né? Lá não pode uma pessoa magrinha, quando está ventando, ela tem que andar com uma corda, né, para lançar em alguma das árvores lá, e ela voa mesmo, e aí eu lá, né, pum, apagou tudo, apagou. Sabe que você abriu o olho e não enxergar nem a mesa que eu estava sentado estudando? Eu não enxergava nem a mesa. Eu falei, e agora para mim na cozinha, né? E assim, cenário, aí eu corri ali no celular, dei aquele toquinho, ficou aquela claridade no meu rosto assim, né? A mesa e o vento lá fora. E eu olhava para fora assim, árvore balançando, e eu falava, cadê os cachorros? Não tem cachorro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui dentro, vou curtir minha penumbra aqui. Fui atrás de uma lamparina lá que tinha lá, uma luz de emergência lá, acendi lá e fiquei lá. E fiquei ali, né, até no dia seguinte para ter energia de novo. A Silmara chegou depois, ainda estava escuro ainda, e depois... durante a madrugada chegou a energia, eles foram lá arrumar o transformador que havia estourado lá. Mas é pensar o seguinte, querido, o medo toma conta de uma pessoa, em primeiro lugar. Mas o medo é controlável, sim ou não?
Mas se você entrar dentro daquele lugar com muito medo, você não fica naquele lugar. Você fala, meu Deus, eu não vou ficar aqui não. Eu vou embora. Eu lembro uma vez, a Silmara foi para o encontro, o Rogério falou assim, eu vou dormir com você lá na chácara que eu morava aqui no vilarejo. Aí a gente estava descendo. Aí ele falou, para. Falei, o que foi, Rogério? Você lembra disso? Tem gente no quintal. Falei, que gente o quê, rapaz? Tem ninguém dentro do quintal. Não, tem gente aí, pelo amor de Deus. Aí eu embiquei o carro e falou, você vai entrar? Eu falei, vamos entrar, meu filho, se tiver gente. Aí bate papo com o cara lá. Vê qual que é, o que ele está fazendo aí dentro. Aí a gente entrou. Por quê? Porque o medo é isso, te paralisa. E queridos, o segundo ponto da morte na nossa vida é quando nós somos... E o medo é um sentimento que bloqueia o nosso coração. Ele traz o sentimento de morte dentro de nós, ele bloqueia a nossa vida. Por que você não faz isso? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo dessa situação, eu tenho medo que aconteça o pior. É ou não é, queridos? Eu tenho medo que algo venha acontecer mais grave ainda do que já está acontecendo. Medo te paralisa a ser ousado, a ter a vida. E Deus, querido, Ele coloca dentro de nós espírito de coragem. Ele coloca sobre a nossa vida a coragem, Ele não coloca o medo. Ele vai na linha oposta daquilo que o diabo conhece. E Ele sabe o que pode parar as nossas vidas. Então, quando nós se deparamos diante de uma situação e não enxergamos a vida de Deus dentro de nós, nós congelamos diante da situação e nós paramos. E esse é o grande ato que Pedro, ele olha para aquela situação em primeiro momento. Ele olha de um jeito, segundo momento ele olha de outro. Se você não tivesse o relato que aconteceu lá, Jesus andando sobre as águas e Pedro com medo daquela situação, e Pedro quando colocou os pés na água e viu que ele poderia andar sobre as águas, a palavra diz que ele teve medo, e aí ele começou a afundar. Então o medo traz um sentimento de morte sobre a nossa vida. E às vezes, amados, o que mais paralisa o nosso coração é quando nós deixamos aquilo que o diabo conhece dentro de nós. Ele não sabe como fazer você pecar, ele não sabe como fazer você cair, mas ele sabe como colocar na tua vida medo, insegurança. Às vezes você olha para isso, tem pessoas que ficam num trabalho, está começando a trabalhar, desenvolvendo um bom serviço naquele lugar, está indo bem, e o medo traz algo dentro do coração dele. Será que o chefe está gostando de mim? Será que eu estou fazendo serviço bem feito? É o medo, é insegurança, porque o medo traz insegurança dentro de nós. Então nem os homens ali, porque é por isso que a gente fala que as mulheres é show de bola. Ela foi primeiro lá, de madrugada, ver, olhar, saber o que está acontecendo. Por que Maria teve a grande ideia de sair de madrugada para ver se tinha alguém lá na tumba, aonde o Senhor Jesus tinha sido colocado? Querido, a Páscoa é viver isso dentro de nós. É saber que Jesus está reinando dentro da nossa vida. Saber que Jesus está sendo ali, querido, colocado dentro de nós. Agora, amados, nós também podemos trazer a relação do medo a ter prudência. Você nunca vai se despertar a fazer algo, mas sim vai ser prudente. Isso não se chama medo, não é sentimento de medo. Isso é sentimento de prudência, você se colocar, você está ali à disposição a fazer algo, às vezes perigoso. Então aquele sentimento que entra dentro de nós, um é diferente do outro, quando está relacionado dentro da nossa vida. Porque quando se torna o pavor dentro de nós, é onde nós perdemos o controle, aonde nós deixamos o pecado tomar conta do nosso coração, aonde nós deixamos ali verdadeiramente a nossa vida ali embrulhada diante de tantas situações e nós não conseguimos sair dela. É olhar para Lázaro, capítulo 11 de João, e ver que aquele homem era totalmente atado dos pés à cabeça, e Jesus está ali naquele lugar para fazer a cura, para dar o milagre, para trazer a ressurreição sobre a vida daquele homem. Mas ele não pede para que ninguém entre dentro do lugar onde ele estava sepultado, mas sim ele fala, saia, venha para fora.
A pastora até imitou aqui a múmia saindo de dentro do sarcófago lá, da tumba onde ele estava sepultado. Pode deixar que eu não vou fazer isso hoje, aleluia. Mas, queridos, às vezes nós precisamos expressar a nossa vontade. Terceiro ponto, você expressa a tua vontade de entender que é Jesus que está te chamando, que é Jesus que tem o controle da tua vida, que é o Senhor que está controlando todas as coisas, para que você possa ter coragem. Ele olha para Josué e ele fala: Josué, meu filho, Moisés está morto. É bem assim, a expressão de Deus para a vida de Josué é o seguinte: meu filho, Josué está morto. Ah, mas ele sumiu, ele foi para o monte e tal. É verdade, ninguém sabe, ninguém achou, ninguém tem restígio. Moisés foi levado por Deus, ele sumiu. Glória a Deus pela sua vida, mas a geração iria continuar. Sabe, amados, o que na nossa vida nós podemos levar dentro do nosso coração é que nós temos essa coragem que o Senhor coloca dentro de nós. Porque Jesus traz uma palavra para a vida de Josué dizendo o seguinte: ser forte e... Ele fala sobre duas situações que nós precisamos enfrentar na nossa vida. Ser forte. Ser forte diante das lutas. Ser forte quando a coisa está ruim. Ser forte quando, querido, você olha para a situação e infelizmente está desmoronando a situação. Aquele problema está caindo, aquele problema está ali se desfazendo diante de você e você está se desfazendo junto com o problema. E Deus está falando: ser forte. Eu quero ver qual é a tua posição, onde você vai chegar, meu filho. Eu quero saber aonde você vai encontrar o refúgio do Senhor, a fortaleza do Senhor. Deixar essa máscara, deixar de ser religioso. Porque tem pessoas, querido, que olham para si mesmo e falam: eu sou conhecedor, eu tenho, eu sei, eu já fiz. Querido, fica com o teu eu e deixa Jesus controlar a tua vida. Deixa Jesus controlar o teu coração. Deixa o teu eu, deixa as tuas falhas. É isso que Josué estava recebendo da parte de Deus, na vida da parte do Senhor, ali na vida dele. Fala: deixa a tua vontade, meu filho, e siga a minha vontade. Para de olhar para as coisas que você acha, e siga aquilo que eu já tenho determinado, as promessas de Deus sobre a nossa vida. Ele tem algo maior e mais impressionante do que nós pensamos ou imaginamos dentro de nós. Está dentro de nós, está dentro da nossa vida. Ah, mas o que eu preciso fazer? É dar um passo de fé, é sair da minha posição. Tem casamentos se desfazendo porque pessoas não saem da sua posição. Tem situações acontecendo na nossa vida, por quê? Porque pessoas não conseguem enxergar ou ouvir a verdade. Ela olha para dentro dela, ela tem a morte dentro dela, mas ela não consegue enxergar o outro lado da rua. Ela não consegue enxergar o outro lado da promessa. E ela olha para aquilo que dói mais o coração da sua vida. Páscoa, querida, é nós entendermos que nós vamos viver lutas nesta terra. Nós temos que enxergar isso. Esse mundo é mau, é do maligno, expressa maldade nessa terra. Mas nós temos o Senhor que traz a vitória sobre a nossa vida. Dragada foi a morte pela vitória. Jesus ressuscitou. Ele não ficou morto naquele lugar, ele não ficou para se decompor. Ele ficou ali para deixar somente o lençol dobradinho, viu? Quando você sair da tua cama lá, você vai lembrar dessa história. Até Jesus na ressurreição foi organizadinho. Deixou o lençol dobradinho. E saiu daquela cena. Queridos, nós precisamos entender esses detalhes que Jesus coloca dentro de nós. E por último eu quero falar sobre organizar a nossa vida. Nós precisamos organizar o nosso coração, organizar o nosso pensamento, organizar a nossa forma de crer, de acreditar no poder de Deus sobre as nossas vidas.
deixar à morte as críticas, as vaidades, o eu, a carne, o pecado, e olhar para a vida, olhar para as promessas de Deus, olhar para a fé, olhar para a palavra de Deus, colocar dentro de nós o amor do Senhor sobre a nossa vida, nos alimentar do bem, deixar a morte. Jesus ressuscitou e vive dentro de nós, Ele vive dentro das nossas vidas, e nós precisamos mergulhar nessa vida de Deus. Como nós fazemos isso? Estando bem. Se nós estamos bem, e a palavra de Deus está em nós, nós vamos vencer o maligno. O maligno vai ser vencido dentro da nossa vida. É onde começa a despertar o grande avivamento de Deus dentro de nós. É dentro de nós mesmos. Não está fora. Não tem o avivamento, querido, ele acontece como na Rua Azusa. Ele acontece como tantos outros países, como já aconteceu. O avivamento acontece porque 1, 2, 3 ou mais crentes começam a buscar a presença do Senhor, aonde há vida, aonde há vida de Deus, aonde há mover de Deus, aonde tem aquele que é empolgado ao extremo, aquele que está ali, querido, cheio da graça do Senhor na sua vida. Não é só na apresentação, mas é no dia a dia, é onde nós trabalhamos, é onde nós convivemos, sabe, amados, é a alegria de ter a vida de Deus dentro de nós. Aí você fala, pastor, é porque você não sabe, não vive os meus problemas. É verdade, mas os problemas serão vencidos pela presença do Senhor nas nossas vidas. Deus não vai deixar nós ficarmos mendigando. Deus vai dar o melhor. Deus vai abrir o melhor, a melhor porta. Deus vai abrir, querido, a melhor estratégia e solução na sua vida. Deus vai abrir. Mas a única coisa que Ele fala para nós sermos, querido, dentro dessa organização é servo. Ele nos ensina, Ele mostra para nós a lavagem ali, o lava-pés. O lavar os pés dos outros é se humilhar, se colocar como servo, se apresentar diante de Deus, cumprir o serviço, se dedicar. Nem Ele, como Deus, Ele foi tão poderoso assim. Não, Ele pegou a toalha, Pedro, tira a sandália. Não, meus pés você não lava, não, meu filho. Quem eu não lavar não faz parte de mim. Ah, então pode lavar até a cabeça, viu, Jesus, não tem problema. Então tira a sandalinha aí de poeira aí que eu vou lavar os teus pés. Cumprir o serviço, cumprir a palavra, mas cumprir o serviço de Deus organizado dentro de nós. Sabe, a revolta, a incredulidade e todas as outras posições que incrementam sobre a nossa vida ficarão ali naquela lavagem dos pés, porque eu me torno servo para servir, para ser obediente. Para viver a palavra de Deus, melhor obedecer do que sacrificar. Para viver a autoridade do Senhor sobre a minha vida, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Para entender que a força que o Senhor tem colocado em nós, tudo posso naquele que nos fortalece. Para entender que Jesus reina dentro de nós, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pelo poder da fé no Filho de Deus, na presença do Altíssimo. Está dentro de nós, querido. A solução do nosso problema hoje está dentro da nossa vida. A amargura, o sentimento, a raiva e todas as outras coisas relacionadas a isso está dentro de nós. Mas só eu e você, diante da presença de Deus, podemos lançar fora tudo isso. Tem pessoas presas, querido, ainda com pessoas que já partiram, já foram embora dessa terra, mas estão presas ainda. Eu conheço pessoas assim, infelizmente. Estão presas ao passado, estão presas àquilo que não deu certo, estão presas às coisas ruins. Mas Jesus é a alegria da tua vida nessa noite. Ele é a verdadeira Páscoa. E quando nós já imolamos o cordeiro lá na crucificação, nós não precisamos de novo desse sacrifício. Já foi feito. Nós só precisamos tomar posse da vida de Deus dentro de nós. E nós podemos fazer isso agora. Então se coloque de pé em nome de Jesus. E você pode tomar posse da vida de Deus dentro de você nessa noite. Queria convidar o nosso Ministério de Louvor
Hoje o culto foi um pouquinho mais extenso, mas eu quero que nós vamos ter pelo menos 5 minutinhos para fechar os nossos olhos e buscar a presença de Deus. Querido, não saia daqui vazio. Entenda que Jesus verdadeiramente é a tua Páscoa nessa noite. Ele vive dentro da sua vida. Jesus está vivo dentro de nós. E o que mais Ele quer é que você tenha vida nessa noite, vida com abundância, querido. João 10,10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida que você tem hoje é a vida de Jesus. Você tem uma vida de Jesus dentro do teu coração nessa noite, querido. E você pode deixar Jesus brilhar na tua vida nessa noite. Como que eu faço brilhar Jesus na minha vida? Quando eu abro os meus lábios e declaro que Ele é Senhor da minha vida. Só você pode fazer isso nessa noite. Só você pode declarar esta palavra, querido, porque é por fé. Aquele que crê é aquele que confessa, é aquele que se coloca diante da presença do Senhor e fala: eu quero ter essa vida de Jesus. Eu quero ter essa vida do Senhor dentro de mim, porque todas as coisas, quando eu tenho Jesus no meu coração, ela faz parte da vida de Jesus dentro do meu coração. Eu não preciso procurar mais nada, aquilo que Jesus tem está em mim, e o que Jesus tem é vida, e Ele tem vida para te dar nessa noite. Comece a olhar para o teu coração nessa noite, querido, e comece a sentenciar a derrota do inimigo desde já. Ele tem sentenciado contra a tua vida, mas hoje a vida de Jesus está dentro de você. Comece a sentenciar isso. Comece a buscar a presença de Deus, que não seja só uma emoção, que não seja só algo que você está ali fazendo por fazer, mas que você possa deixar o Espírito Santo agora tomar conta do teu coração. Comece a deixar o Espírito Santo agora trabalhar na tua vida. O que Ele quer de você nessa noite? Ele quer a renúncia? Ele quer esse sacrifício que você não tem conseguido levar no altar? Você não tem conseguido se desprender dessas palavras, desses pensamentos, que são ruins ao teu coração, e tem te torturado, tem colocado noites de choro na tua vida, sentimento de derrota, a opressão tem tomado conta da tua casa, parece que uma nuvem preta estava lá, mas agora você vai levantar as tuas mãos, querido, e diante da presença do Senhor você vai adorar com esse cântico, e tudo aquilo que era derrota na tua vida vai se tornar em vitória, porque